Olá pessoal, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Renato Araújo, médico psiquiatra, sócio da Clínica Mangabeiras em Belo Horizonte. E a ideia com você, Renato, é discutir aqui a respeito do transtorno bipolar. Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Para começar, o que é o transtorno bipolar ou transtorno maníaco-depressivo? Bom, o transtorno bipolar, né, a gente também chama de transtorno de humor bipolar, ele, ele, ele é caracterizado por os pacientes que têm ele, caracteriza por o paciente tem períodos onde ele vai ter episódios de depressão, leve, moderado ou grave, independente disso, intercalados ou apresentando também episódios que a gente chama de hipomania ou mania, que é o contrário da depressão. O paciente pode ter vários episódios depressivos e um hipomaníaco, maníaco, então vários de mania e depressivo. Essa frequência entre esses episódios podem mudar, mas necessariamente ele tem que ter tido pelo menos um episódio de hipomania ou mania para ter o diagnóstico de transtorno bipolar. Ótimo. Lembro uma vez que eu vi um ator comentando, né, sobre a profissão e ele falou, obviamente, uma coisa sem base científica, mas assim, falou, todo artista tem um pouco de bipolaridade, porque uma hora ele está super feliz, outra hora ele está super deprimido. E existem, de fato, quer dizer, pessoas que têm vamos dizer, o lado emocional muito forte, né? Então, respondem a um estímulo, vamos dizer, excitatório, positivo de uma forma bem evidente e respondem de uma forma bastante negativa a estímulos que são negativos. Né? O quanto disso que é o normal e quanto que isso é um problema para a pessoa, uma doença, vamos dizer assim. Uhum. Bom, até comentando sobre isso, né, tem uma autora americana, né, que estuda muito a questão da criatividade e do transtorno bipolar, tá? Só, e parece que há, sim, alguma certa correlação entre criatividade e o transtorno, sabe? Um aumento dessa criatividade. É, a questão aqui, né, entre essa oscilação que vamos dizer que seja normal ou pessoas que têm maior oscilação de humor com o transtorno, é, a gente sempre vai balizar com a gravidade desses sintomas, no sentido de profundidade e de impacto durante a vida, né? Nos momentos que estão tendo. Então, quando a gente caracteriza a doença, são episódios realmente que impactam a vida da pessoa, tanto da depressão quanto da euforia ou da hipomania ou mania, né? Então, à medida que eu avalio isso, que eu ajudo os pacientes, as pessoas a dizer assim, olha, isso gera consequência, por exemplo, uma hipomania. A pessoa aumenta a energia, às vezes trabalha mais, fica mais excitada, pode até parecer como normal ali, né? Um aumento da atividade dele normal, mas às vezes ele começa a ficar mais impulsivo, gastar mais, começa a se colocar em situações de risco, e aí ele vai começando a se prejudicar e a prejudicar pessoas que estão mais próximas, beber mais, né? Então, a linha divisória ela vai um pouco nesse sentido. Um outro ponto é que, às vezes, quando a gente pensa em oscilação do humor, etc., com uma pessoa mais sensível, assim, do ponto de vista emocional, a gente está falando, às vezes, só do humor. Né? E quando a gente pensa na doença, no transtorno, não é só o humor. Tem um autor australiano que ele fala um ponto muito importante, que no transtorno bipolar, a gente tem que avaliar principalmente a energia. A energia do paciente está elevada ou está rebaixada. Isso é um aspecto importante, né? O humor, a energia, o pensamento. Né? Então, são uma série de fatores que vão juntando aí para que não, isso aí é um quadro de transtorno bipolar. Ótimo. Ah, qual que é a diferença entre mania e hipomania? Você já citou esses termos aqui, mas quando que você vai falar que você está numa crise dessas aí? É um conceito também subjetivo, nossa, quer dizer,
É subjetivo no sentido que alguns pacientes podem começar um quadro de hipomania e se transformar num quadro de mania. Então, a hipomania é mais leve do que a mania, né? A hipomania geralmente dura menos tempo do que a mania. Então, dura até uns 14 dias, geralmente, mas isso é uma coisa meio arbitrária, né? Então, é uma duração mais leve, menos tempo. Geralmente, a hipomania vai causar, então, o quê? Menos impacto na vida da pessoa, menos funcional. A mania já causa mais impacto. A mania já tem indicação, por exemplo, de internação, né? Porque tem uma gravidade maior. A mania já tem, geralmente, pode ter sintomas psicóticos associados, né? O que a hipomania não tem. Então, são sinais de gravidades aumentados que o paciente vai ter, que vai indicar para a gente hipomania. Então, necessidade de internação, presença de sintomas psicóticos, tá? Ótimo. Bom, em relação à parte depressiva, você já citou um pouco a questão do humor, da energia e os pensamentos da pessoa, né? Essas crises de mania e de depressão, elas acontecem de alguma forma previsível, ou seja, elas se alternam, ou você pode ter um momento que você vai tendo várias crises manias e de repente você vai ter uma de depressão. Tem pessoas que têm mais um do que outra. Como é que funciona isso? Exatamente. Não há uma pré-definição disso, tá? Cada pessoa evolui de um jeito e, às vezes, uma mesma pessoa muda o ciclo dela também ao longo do tempo. Então, às vezes, o paciente passa um longo tempo tendo depressão, ou com um episódio depressivo, vai ter só um episódio de mania ou mania, ou então ele tem vários episódios de mania, ou então, às vezes, ele cicla, sempre quando ele tem um episódio de mania, depois ele entra no episódio depressivo, né? Isso é muito individualizado. A gente não sabe muito por que acontece isso, por que cada um dos pacientes tem essa sintomatologia diferente, dessa forma. Mas um fato é importante. No geral, os pacientes têm mais episódios depressivos ao longo da vida do que maníaco, chegando a ser 70% maior os episódios depressivos. Ótimo. E qual que é a influência de aspectos ambientais para desencadear uma crise, vamos dizer, de depressão ou de mania? Por exemplo, eventos negativos ou eventos excitatórios, né? Excelente pergunta. O transtorno bipolar é uma doença, é um transtorno que tem uma herdabilidade maior. Vamos falar assim, os fatores genéticos, eles são mais importantes e têm um peso maior na doença, né? Podendo chegar até quase 80% disso, né? Mas você tem ainda os fatores ambientais. Dentre eles, fatores estressores, né, da vida, né, que podem acontecer, traumas, uso de substâncias, né, principalmente a gente tem que lembrar sempre da cannabis, né, que é grave e aumenta muito o risco. Mas a gente observa o seguinte, que nos primeiros episódios de alteração de humor, tanto para depressão quanto para mania ou hipomania, tá? É comum a gente ver algum fator estressor ligado. Então, exemplo, formatura, né, casamento, nascimento do filho, desemprego, né? Você vê ali algum fator que aconteceu antes e logo depois veio o episódio. À medida que a doença vai evoluindo, vai progredindo, principalmente naqueles pacientes que não se tratam, você não vê mais essa ligação, né? A doença vai ciclando independente de fatores de risco. É lógico que um fator estressor pode desencadear até com mais facilidade, mas ela começa a flutuar muitas vezes sem ter um fator desencadeante. Ótimo. Existem, vamos dizer, diferentes formas de manifestação, né, da doença, mas qual que é a evolução natural dela ao longo da vida? A pessoa tende a persistir com esses quadros aí a vida toda ou é uma coisa que tende a melhorar com o tempo? Não, infelizmente não. Se não trata, a tendência, na verdade, é piorar. A ter mais ciclos, mais oscilações,
e elas ficarem, às vezes, mais rápidas, às vezes até ao longo do dia, não só da semana, mas ao longo do dia ter variações. E as consequências funcionais, né, de perda de emprego, de perdas familiares, levando a mais isolamento do paciente, isso vai só retroalimentando a gravidade do quadro. Então, a gente vê mais episódios também que a gente chama de misto ou ciclagem rápida. Misto é que tem sintomas tanto da euforia quanto da depressão junto. Isso é muito comum nessa fase evolutiva da doença. E, às vezes, lá no final, você já vê um déficit cognitivo também decorrente dessa inflamação crônica cerebral, que a gente sabe que existe, né? Decorrente desse não tratamento aí, dessa evolução. Uma evolução, inclusive, com risco maior de demência também. Ótimo. Bom, partindo já para a parte de tratamento, então a gente tem os tratamentos que você pode considerar fora de crise, você tem que considerar o tratamento no momento de depressão e tem que considerar o tratamento no período de mania, né? Especialmente o tratamento não farmacológico, o que pode ser feito para esses pacientes? Bom, é muito importante cuidado com o estilo de vida, né? Um ponto importantíssimo é o cuidado com a higiene do sono desses pacientes. Pacientes que são muito sensíveis a trabalhos noturnos, que troca, né, o ritmo, de turno, né? Não é bom para eles, então ter um ritmo de sono adequado. A atividade física regular, também cuidado com a atividade física. Evitar o uso de substâncias, bebida alcoólica, cigarro, cannabis e outras drogas, né? Então, estilo de vida saudável é um fator importantíssimo, equilibrado, tem que ter uma vida equilibrada. Ótimo, e acho que isso é importante, tanto pensando no quadro de mania como de depressão, são medidas que podem ajudar, né? Quando a gente vai falar no tratamento, vamos dizer, medicamentoso, aí a gente vai ter que considerar, existe alguma coisa para ser feita, vamos dizer, fora de crise? Sim. Na verdade, tem que ser feito. A gente tem que utilizar medicações de manutenção para evitar ter as crises. Tá. Atualmente... Pode falar. Então, atualmente, a gente chama de estabilizadores de humor, né? E a gente tem uma série de estabilizadores de humor. Mas, assim, é bom a gente falar que o principal até hoje, é o mais antigo, mas o principal, que foi descoberto na década de 50, que é o carbonato de lítio, né? Que evita os dois polos da doença. Tá, é isso que eu ia te perguntar. Evita tanto a depressão como as fases de mania, né? Ele também tem um efeito neuroprotetor sabido. Então, ele também protege contra, por exemplo, demência, né? O risco de demência volta a ser igual ao da população em geral. É 4 vezes maior no paciente com transtorno bipolar. Se ele toma lítio, ele cai novamente para igual da população em geral. Então, ele é neuroprotetor também. Ótimo, muito bom. Em relação às crises, né? Uma crise de depressão, o que pode ser feito? Bom, é bem diferente do tratamento da depressão unipolar, transtorno depressivo maior. A gente, nesse caso, na depressão bipolar, né, que acontece no transtorno bipolar, embora do ponto de vista de sintomas, elas não sejam diferentes, no geral, né, você não consiga distinguir, assim, basicamente uma da outra, o tratamento é muito diferente. Aqui, na depressão bipolar, a gente deve evitar ao máximo utilizar antidepressivo. O antidepressivo ele é tóxico para o paciente bipolar. Então, você vai utilizar algumas medicações que são os estabilizadores de humor, né, que têm ação antidepressiva. Exemplo, o próprio lítio, a quetiapina, a lamotrigina, a lurazidona, né, que são medicamentos que podem ser utilizados. Quando você tem que utilizar um antidepressivo, por algum motivo, que não está respondendo às medidas iniciais, você vai utilizar ele associado a um estabilizador de humor, para evitar com que o antidepressivo leve para o polo oposto, ou da mania, da hipomania, ou que a gente tem tanta preocupação. Ótimo. Bom, você falou do lítio tanto como os estabilizadores de humor, tanto numa fase de manutenção como durante uma crise depressiva, né?
mas você muda as doses, vamos dizer, você vai fazer o tratamento da crise com as medicações, não é o mesmo tratamento que você faz fora da crise. É, a gente, isso vai mudando ao longo do período, que você vai acompanhando o paciente. Então, quando você tira ele de uma crise, pode ser que você modifique ali para a fase de manutenção. Eventualmente não, eventualmente, por exemplo, se você tem um paciente que tem um padrão de ter mais episódios depressivos, eventualmente eu tenho que manter aquela medicação que tirou ele da depressão, tá? Aquele tipo de estabilizador de humor, já que o polo dele tende a ser mais quadro depressivo. Então, é uma análise constante, sabe? O paciente com transtorno bipolar é um paciente que tem que vir no meu consultório uma vez por mês ou 2 vezes por mês, pelo menos. Ou a cada 2 meses, né? Porque eu tenho que estar ajustando ali finamente o quadro dele, que pode estar alterando um pouco de um lado, um pouco do outro. É um paciente que tem que vir regularmente para o psiquiatra. Tá, essas crises costumam ser demoradas? Ele fica muito tempo num quadro depressivo ou tende a ser quadros mais rápidos? Não, podem ser demorados, assim. Também são individuais, e no mesmo paciente pode ter um quadro mais rápido, um quadro mais demorado, né? Mas podem ser crises que durem até 1 ano se não tratar. Tá, eu falo isso até porque tem medicações que não vão agir de uma hora para outra, né? Então, Sim. vamos dizer, não é que você vai ficar alternando, um dia está de um jeito, outro dia está do outro, né? Não é, Não sim. é esse padrão da doença. Não é Legal. esse padrão. Existem pacientes que não são mais graves, né? Vamos falar assim, que alternam muito. Às vezes, mesmo antes de medicação, a gente tem dificuldade para estabilizar eles. Pacientes com longo tempo de duração, de doença, que não trataram direito ao longo do tempo da vida, esses pacientes realmente têm uma dificuldade de ter uma resposta ao tratamento. Por Certo, isso que é tão importante tratar bem no começo e acompanhar certo. certo. E na fase de mania, alguma coisa mais específica? Na fase de mania, a gente também você tem medicações mais específicas que você pode utilizar, né? O próprio lítio, que a gente está falando que serve para todas essas fases, é o principal, mas você pode utilizar também muito os antipsicóticos, que ajudam a reverter o quadro de mania de uma forma mais rápida. Então, é muito comum associar o uso de antipsicótico nesse momento. Depois você pode até tirar, mas para ter uma resposta mais veloz, que é um quadro, às vezes, muito dramático. Você precisa de tirar o paciente rapidamente desse quadro. Ótimo. Os quadros de psicose não, de mania, tendem a ser mais curtos do que os depressivos. Não, tendem, mas assim, mas não necessariamente. Tem quadros que duram muito tempo também, porque a gente acaba, eles não só respondem melhor ao tratamento, os quadros de mania, tá? As medicações são mais eficazes, mas também são quadros muito graves que precisam de uma intervenção. É muito difícil um paciente ficar em mania sem ter uma intervenção, né? Porque Certo. as consequências, né, naquele momento, o distúrbio é muito grande, tá? Legal. Renato, acho que era um pouco essa a discussão, acho que deu para entender bem aí um pouco, acho que até para tirar um pouco do mito, né? Porque as pessoas entendem muitas vezes o transtorno bipolar como aquela pessoa que um dia acorda bem, no outro dia acorda mal, um dia está feliz, outro dia está triste, né? Quer dizer, na verdade não é assim, né? Quer dizer, a doença, Não. ela tem essas oscilações ao longo do tempo, mas não é que qualquer coisa vai te responder de uma forma diferente, né? Não, exatamente. Legal. Às vezes as pessoas têm essa ideia na verdade, não. É uma doença que tem, né? Os episódios são mais profundos, precisa de tratamento, precisa de psicoeducação, né? De cuidado, de terapia, de mudança de hábito de vida. Mas a gente tem um lado positivo aí, que a gente tem tratamento efetivo. As pessoas, quando elas têm um diagnóstico precoce, se cuidam, elas têm uma qualidade de vida muito grande e podem ter uma vida normal, né, nesse sentido. Muito bom. Renato, obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade. Espero contar com você em outros momentos aqui. Muito obrigado, mais uma vez. Boa noite.